Vocês já pararam para pensar sobre postura? A postura é quando o nosso corpo ele está estabilizado e orientado, ainda que de forma estática ou performando algum movimento. Por que a postura é importante? Porque é por meio da postura que nós temos equilíbrio. O corpo, quando ele não se equilibra, ele cai. E isso, constantemente, nós estamos suscetíveis às quedas, principalmente com o passar da idade e com a depressão das fibras musculares, com a sarcopenia, né? E a gente pensa, a coluna vertebral é uma estrutura muito firme e forte. Se nós tirarmos todos os músculos que recobrem e estabilizam a coluna vertebral, ainda que com os ligamentos, essa coluna, essas estruturas ósseas sobrepostas são extremamente frágeis. Então, quem dá sustentação de verdade à coluna vertebral, gente? A musculatura, exatamente. E aí, nós temos que pensar numa boa postura. Não só para o nosso paciente, mas também para nós, enquanto fisioterapeutas. Sejamos fisioterapeutas aquáticos ou de solo, né? Por quê? Porque nós precisamos que a nossa coluna proteja e suporte as nossas estruturas corporais, evitando assim lesões e deformidades progressivas. Bom, vocês já conhecem isso, decore e salteado, mas não custa lembrar. Quais são as principais alterações posturais? Lordose cervical, cifose dorsal, o aumento da lordose lombar, as escolioses e as distorções posturais provenientes de compensações e adaptações musculares que são extremamente comuns. Eu duvido que aqui não tenha uma pessoa que tenha algum tipo de distorção postural. Afinal, a gente passou a faculdade inteira carregando a bolsa no ombro só. Não é verdade? Vocês botam a bolsa de um lado, ela vai bem. Bota a bolsa do outro lado, o que acontece? Ela cai. Não tem uma alcinha de sutiã que sempre escorrega? Tem, né? Nós estamos suscetíveis a isso. Também relembrando rapidamente os principais fatores que desencadeiam as alterações posturais, os movimentos repetitivos ocupacionais, o sedentarismo, e eu vou explicar o porquê que o sedentarismo é um grande vilão da nossa postura, tá? Porque nós temos fibras do tipo 1, que são fibras tônicas, que sustentam a nossa coluna. E a musculatura, ela sofre adaptação, ela tem plasticidade muscular. E se nós não utilizamos, não reforçamos as fibras do tipo 1, o que acontece com essas fibras? Elas são substituídas por fibras do tipo 2, que são fásicas. Peguem um paciente obeso com abdômen globoso, né? Será que esse abdômen tem capacidade, a boa capacidade de sustentação da coluna? O que vocês acham? Não. Porque já houve ao longo dos anos uma substituição pelo tipo de fibra. Uma outra atenção que nós temos que ter é a postura flexora dominante, que vem muitas vezes da posição sentada prolongada, e isso também é uma epidemia, ainda mais agora com os adventos tecnológicos, em que nós estamos sempre assim, não é verdade? Pescoço, tronco. Temos que ter extrema atenção a isso. Carregamento incorreto de pesos, bolsas, mochilas, o sentar sobre carteiras para homens, o cruzar as pernas para as mulheres, traumas físicos, sapatos inadequados, postura inadequada para dormir, patologias congênitas ou adquiridas e atenção para nós, hipogravidade. Que outro ambiente vocês conhecem que não o espaço que gera hipogravidade? A água. E quanto tempo da nossa permanência dentro do ambiente aquático nós estamos atentos à nossa própria postura? É constante? Não, né? A gente precisa estar atento a isso. A professora Flávia acabou de falar que perceberam em estudos que o abdômen, ainda que em água profunda, não é tão fortalecido quanto quadríceps, isquiotibiais, etc. Então, nós precisamos focar no fortalecimento abdominal, no fortalecimento da cadeia posterior.
da cadeia extensora. Vamos lá. Bom, gente, como eu sou uma pessoa que acha que nada acontece por acaso, quando eu fui procurar uma figura sobre cadeias musculares, eu coloquei lá em inglês, quis trazer uma foto diferente, botei lá muscle chains, e veio essa foto. Eu falei, já que Deus mandou, deixa ela aí, né? Não custa. Isso é sempre bom. Bom, nós temos vários métodos, várias filosofias sobre cadeias musculares. Busquet, Mézières, Suchard, o próprio Joseph Pilates, cada um defende as suas teorias de cadeias musculares. O importante é que as alterações posturais, elas são, na sua grande maioria, provenientes de desequilíbrios dessas cadeias musculares. Então, nós precisamos prestar atenção a isso. Como está a cadeia flexora? Como está a cadeia extensora? Muita atenção. Por quê? Porque ao longo do tempo, nós podemos, com esses desequilíbrios das cadeias musculares, termos complicações seríssimas. Daí uma figura bem assustadora que é para ninguém esquecer, né? As sobrecargas articulares, né, que vão lesionar desde ombros, articulação temporomandibular, quadris, joelhos, pés, o enrijecimento das articulações vertebrais, as retrações miofaciais, que são extremamente comuns em quem tem problemas posturais, os encurtamentos musculares e, claro, alterações, disfunções ou mesmo incapacidades funcionais. Então, quando a gente recebe um paciente, é só colocar ele na água e tratá-lo? Não! A gente precisa fazer uma avaliação minuciosa de como está esse paciente, observar as estruturas ósseas, né? Ver se tem desvios laterais, inclinações pélvicas, como está a altura dos ombros, como está a marcha, se a marcha tem alteração neurológica ou se é musculoesquelética, palpação, principalmente para a identificação das disestesias, que é aquela sensação de queimação que indica para a gente que tem uma pressão de raiz nervosa. Observar também pele e tecido cutâneo, a gente precisa ver se tem indicadores de processo inflamatório, dor, calor, rubor. Usar a escala de EVA, isso é muito importante na terapia. Eu sempre peço, chegou com dor, de 0 a 10, qual é o nível da tua dor? Está saindo da água depois da sessão? 0 a 10, qual o nível de dor? Eu preciso ter um feedback para ver se funcionou a minha proposta de tratamento. Então, sempre uso EVA, pode ser outra escala de dor, a preferência de vocês. Como está a amplitude de movimento? Ativa, passiva, contra resistência também. E observar. Gente, nós somos profissionais de saúde com total liberdade para solicitação de exames de imagem. Se vocês têm dúvida, não hesitem em solicitar exames de imagem. Eu prefiro sempre a ressonância magnética, tá? Mas existem outras. Às vezes até uma radiografia que é baratinha já ajuda bastante. Bom, musculatura antigravitacional, né? Aquela que mantém o nosso corpo em pé. Vamos lá, quais as características? Tem só 10 minutos, tem que descontar o começo, hein? As fibras são fibras vermelhas do tipo oxidativo lento, slow, fibras do tipo 1, curtas, tônicas, contração lenta, extremamente resistentes à fadiga e por isso mais suscetíveis ao encurtamento e à rigidez muscular, tornando os músculos mais resistentes às forças de alongamento. E aí nós temos algumas teorias que nos indicam que o alongamento, na verdade, para essa musculatura antigravitacional, ele não precisa ser tão intenso, desde que o relaxamento seja eficiente, né? A fim de que haja, então, esse equilíbrio entre as cadeias musculares, retas ou cruzadas. Então, lembrar sempre do relaxamento e do fortalecimento. Bom, por que relaxar as fibras, gente, no ambiente aquático? Porque a gente tem a ação do empuxo, que promove flutuação, diminuição do peso corporal, facilita muito para as liberações miofaciais. É fenomenal fazer liberação miofacial no ambiente aquático, ainda que seja instável, porque a cadeia extensora ela fica totalmente entregue, relaxada mesmo na água, né? E o recrutamento das fibras, a gente tem a resistência ao empuxo,
a gente tem a resistência da viscosidade, a gente pode recrutar o equilíbrio pela instabilidade promovida pelo meio, fazendo assim, favorecendo a contração muscular das cadeias anteriores, posteriores ou flexoras extensoras. E uma coisa bem interessante, que procurando sobre relaxamento aquático, eu descobri que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos existem várias câmeras de relaxamento aquático. Existem muitas empresas que têm essas câmeras como forma de relaxamento. A pessoa vai lá e fica uma hora flutuando. Bem interessante. Vamos lá. E os efeitos do recrutamento dessas fibras, gente? Bom, o empuxo, ele proporciona instabilidade corporal, principalmente de acordo com a profundidade que o corpo se encontra na água, né? E aí nós teremos o alívio do peso do corpo. Essa instabilidade vai provocar desequilíbrio, o desequilíbrio requer ajuste postural, com isso eu aumento o recrutamento das fibras musculares para manter o corpo estático na água, exercendo então a função antigravitacional de forma principalmente isométrica, para depois eu ter a movimentação isotônica, né? Então, a instabilidade acaba sendo o estímulo aferente e o controle, o estímulo eferente. Posso passar? Vamos lá. Então, gente, opa, ficou cortado ali. Como que eu trabalho? Primeiro, sempre controle de tronco, para depois extremidades, para então marcha. Quais são os recursos que eu elejo? O osso, liberações miofasciais, as pompagens vertebrais horizontais. Também uso, em alguns casos, a tração lombar vertical com lastros para descompressão. Os pacientes referem ótimo alívio da dor pela descompressão.